História bônus: a canção de ninar de um batimento cardíaco. Rishi trabalhava rápida e diligentemente em um quarto de dormir do palácio principal. Era o meio da tarde, mas as grossas cortinas azul marinho mantinham o quarto escuro. Ela estava preparando o ambiente perfeito para um sono tranquilo. Acendia alguns óleos perfumados calmantes e a temperatura do quarto parece boa. É um pouco claro demais para dormir, mas tenho certeza de que não será muito incômodo com o toldo fechado. No entanto, ela não estava preparando esses aposentos para si mesma. Ela olhou para o proprietário do quarto e sorriu. Agora, então, Vossa Alteza, descanse o quanto precisar. Eu ficarei o tempo que o senhor quiser. Da cama, Arnold fez uma careta. No dia anterior, Rishi havia sido raptada e aprisionada por Theodore, ficando acordada a noite toda. Os dois irmãos conseguiram resolver algumas de suas diferenças e ela adormeceu de alívio. Ao acordar há cerca de 30 minutos, ela soube que Arnold havia ficado acordado por mais tempo ainda, permanecendo ao seu lado o tempo todo. Ela agradeceu e pediu que Arnold também descansasse, mas então ele a surpreendeu dizendo: "Ficarei acordado até o anoitecer." Rishi ficou atonita com seu descaso. "Mas você está acordado há quase 2 dias. Não me diga que tem uma pilha de trabalho de ontem." "Ah, eu terminei tudo isso enquanto você estava dormindo," disse ele, tão despreocupado com assuntos importantes de Estado. Se ele não tinha que trabalhar, por que não descansaria? Quando Rishi perguntou, ele respondeu: "Porque não consigo dormir durante o dia. Consigo ouvir todos se movimentando pelo palácio. Posso senti-los." Ela sabia a que ele estava se referindo, ela mesma já havia sentido isso antes. No campo de batalha, seus sentidos se aguçavam e você se sentava ereto à menor presença. Mas isso foi apenas no campo de batalha, refletiu Rishi. Rishi tinha habilidades de farmacêutica e ela não podia deixá-lo acordado o dia inteiro porque ele não conseguia dormir. Especialmente porque era para o bem-estar dela que ele se mantinha acordado. Ela precisava retribuir o favor. "Vossa Alteza," disse ela a ele. "Por curiosidade, você acha mais fácil dormir em um quarto com uma luminosidade constante do que em um quarto em que as luzes se acendem e se apagam incessantemente?" "Bem, sim. Acho que sim. Sentir uma presença deve ser a mesma coisa. Detectar alguém se movimentando à distância impede que o espadachim durma. Mas se alguém permanecer por perto, isso abafará todos os outros e facilitará o adormecimento." Rishi colocou uma mão no peito enquanto falava. "Portanto, vou embalar você para dormir." Depois de um longo silêncio, Arnold disse: "O quê?" E agora aqui estavam eles. Arnold estava deitado na cama, pressionando a mão na testa e dizendo: "Você é extremamente bizarra. Devo lembrá-lo de que você concordou em realizar meus desejos quando me pediu em casamento? Estou me aproveitando de sua bondade para o bem de sua saúde." Seu orgulho como farmacêutica estava em jogo. Arnold abriu a boca para argumentar, aparentemente pensou melhor e voltou seu olhar para o dossel. Rishi colocou uma cadeira ao lado da cama e se sentou nela. "E então, você consegue sentir alguém à distância agora?" Arnold parecia pensativo. "Você tem razão quando diz que estou me concentrando em você e não em qualquer outra pessoa, sim. Bem, isso torna a situação ainda mais incômoda. Mas pelo menos sua tática funcionou. Os óleos perfumados provavelmente também ajudariam. Feche os olhos e durma," disse ela em um sussurro. Para sua surpresa, Arnold obedeceu. Rishi permaneceu o mais imóvel possível para não incomodá-lo. Em sua 5ª vida, ela se tornou boa em ficar sentada sem se mover por um longo período de tempo. Ela esperava que ele pudesse pelo menos tirar um cochilo curto. A suave fragrância dos óleos e um quarto silencioso e escuro. Uma cama digna da realeza. Deveria ter sido um ambiente mais do que adequado para alguém que havia ficado acordado a noite toda. Porém, 30 minutos depois, Arnold soltou um suspiro. "Não está bom? É a mesma coisa de sempre." Ele não parecia nem um pouco sonolento. "Você não está cansado o suficiente para dormir? Sua respiração parece mais lenta do que o normal. Prefiro muito mais fazer algo produtivo do que ficar deitado, perdendo tempo." Não. Você não pode se levantar." Ela pressionou Arnold de volta para a cama. "Tenho certeza de que deve ser porque ele não consegue parar de pensar. É difícil adormecer quando o corpo está cansado, mas a mente ainda está ocupada. Tenho que encontrar uma maneira de distraí-lo."
Os pacientes precisavam descansar. Seu antigo professor a repreenderia se ela permitisse que ele fosse embora. Ela pensou por um momento antes de perguntar baixinho: "Posso me deitar um pouco ao seu lado?" Arnold pareceu um pouco irritado, mas concordou. Ele não estava desistindo ainda, para o bem dela. Aliviada, Rishi subiu e se deitou ao lado dele. A cama era macia e não rangia nem um pouco quando ela pulava nela. De repente, Arnold estava tão perto e os dois se olharam. "Perdoe-me", disse Rishi, estendendo lentamente a mão, procurando os batimentos cardíacos de Arnold. Ela deu um tapinha no peito dele. "Pet, pet, pet, pet." Ela continuou: "Que diabos está fazendo? É um método calmante. Você simula um batimento cardíaco." Ela já havia feito isso antes para as filhas pequenas da família, a qual servia como empregada doméstica. "Isso ajuda os bebês a adormecerem." "Bebês", repetiu Arnold. O silêncio caiu entre eles, dando a Rishi o tempo necessário para refletir que comparar seu noivo a um bebê era um tanto rude. Mas ele estava apenas olhando para ela. "Você é a única pessoa que se atreve a me tratar assim." A ternura na voz dele acendeu um pequeno fogo no coração dela, um calor que se espalhou pelo peito. "Que sentimento é esse?" ela se perguntou. Mas agora não era o momento de interrogá-la. O príncipe estava deitado de costas com os olhos fechados. Ao contemplar seu belo perfil, ela percebeu que podia ver a nuca dele. Normalmente, Arnold mantinha o colarinho abotoado, mas agora ele usava roupas largas, exibindo suas inúmeras cicatrizes. "Se você está tão curiosa sobre isso, não vou impedi-la." Mesmo com a permissão dele, ela ainda hesitava. Gentilmente, ela tocou as cicatrizes com as pontas dos dedos. Ela já as havia tocado antes, na festa, por meio de luvas finas. Senti-las agora confirmava o que ela já sabia. Cicatrizes profundas e com nós. Pouco antes de morrer em sua última vida, ela conseguiu desferir um único golpe em Arnold porque o tecido cicatricial no ombro dele retardava o movimento do braço. Essa era sua única fraqueza. Apesar disso, ontem à noite ele tirou a jaqueta que usa para escondê-las. Ele a deu para mim. Rishi e Theodore eram os únicos que estavam lá, mas nunca se sabe onde os inimigos estão à espreita. Ele confiava neles. Os olhos de Arnold ainda estavam fechados. Mesmo na penumbra da sala, seu perfil era impecável. Não apenas o rosto, seu pomo de Adão proeminente, sua clavícula. As cicatrizes não prejudicavam em nada sua beleza. Ele parece uma obra de arte, mas é de carne e osso. Por que ele estava tão disposto a deixá-la tocar em uma parte que ele sabia que ela poderia usar contra ele? Era só nisso que ela conseguia pensar enquanto acariciava as cicatrizes com a ponta de um dedo macio. "Ei!" Ele segurou o pulso dela com uma mão grande. "Oh!" O controle no pulso dela não estava apertado, mas ele estava franzindo a testa. "O que você... Perdão. Eu estava fazendo cócegas em você?" disse ela, embora se sentisse estranhamente relutante em parar. A expressão de Arnold ficou em conflito por um breve momento, antes de sorrir. "Acho que eu deveria ter ficado com minhas luvas." "O quê? Por quê?" Ele estava prestes a dormir. Por que ele precisaria de luvas? Arnold se aproximou e sussurrou. "Então eu poderia tocá-la de volta." O rosto de Rishi ardeu. "As luvas não são uma brecha, você sabe." O sorriso de Arnold se espalhou. "Eu estava apenas brincando." Ele então soltou o pulso dela. Ele a estava segurando pela manga do vestido, mantendo sua promessa de não tocá-la, afinal. Ele é tão honesto. Ou talvez fiel seja a palavra certa. Onde isso deixava Rishi? Parecia injusto que ela pudesse tocá-lo sem retribuição. Depois de um momento de contemplação, ela pegou a fita fina em seu colarinho e a soltou. Em seguida, olhou para Arnold. "Aqui, vá em frente." O sorriso de Arnold desapareceu de seu rosto. "Fazer o quê? Eu toquei seu pescoço, então pensei que, justo, é justo," explicou Rishi rapidamente. Era apenas pele, mas o fato de expô-la intencionalmente para ele a fez se sentir, bem, exposta. Mas era o correto. "E não que eu ache que seja uma compensação." Ela olhou para os lençóis em vez de olhar para ele. "Mas fique à vontade para se vingar." Arnold, silenciosamente, estendeu a mão para trás e pegou um dos vários travesseiros da cama. Ele o colocou sobre a cabeça de Rishi. Qual é a sua perspectiva?" "Ei, espere."
Vossa Alt. Ele pressionou para abafar os protestos dela. Ele não a estava sufocando, mas estava bagunçando seu cabelo. Vossa Alteza. Ela finalmente jogou fora o travesseiro macio e ofegou. Ele deu uma risadinha. Essa expressão é uma compensação mais do que suficiente. Que tipo de cara ela estava fazendo? Ela não teve forças para perguntar. Ela continuou a olhar para ele, vendo prazer estampado em seu rosto. Você é tão estranha. Ficar perto do meu rosto a incomoda, mas pular na minha cama para dormir ao meu lado, não? Ele apontou calmamente. O constrangimento da situação estava lentamente se revelando para ela. Ela estava perdendo o controle da cena. É que ela hesitou. Eu queria usar um encanto em você. Um encanto? Rish assentiu, respirou fundo e estendeu a mão para Arnold, onde ele estava deitado em cima dos lençóis macios. Ela começou a dar tapinhas nele novamente no ritmo de um batimento cardíaco. Fazer isso com uma criança fazia com que ela se lembrasse de ouvir-os batimentos cardíacos da mãe no útero, o que a acalmava. Este palácio não é um campo de batalha. É sua casa, certo? Ela não o conhecia bem. Pelo que ela sabia, Arnold poderia ver o palácio como um teatro de guerra. Mas a ideia de ele não poder nem mesmo relaxar em seu próprio quarto a entristecia. Eu só quero ajudá-lo a dormir. Arnold não respondeu. Rish não se lembrava do tempo entre o momento em que adormeceu no telhado e o momento em que acordou em sua cama, mas lembrava-se do medo que sentiu ao perder as forças, cortado pelo alívio de encontrar Arnold ao seu lado, cuidando dela enquanto dormia. Naquele momento, ela se sentiu segura. Ela pretendia recompensá-lo por essa paz, da maneira que pudesse, mesmo que fosse uma batalha perdida. Arnold continuou a olhar para Rish enquanto ela refletia sobre isso. Nesse caso, ele afastou uma mecha de cabelo da bochecha dela, tomando cuidado para não tocar em seu rosto. Você terá de ficar aqui comigo até eu dormir. Rish olhou de volta para ele. Tem certeza de que não serei um incômodo? Posso me concentrar apenas em você se você estiver aqui, certo? Lentamente, Arnold fechou os olhos mais uma vez, com a voz rouca de exaustão. Prefiro sua presença a ficar sozinho. Rish sorriu. Está bem. Ela não disse nada depois disso, apenas continuou batucando como um coração com a palma da mão. Logo, as respirações de Arnold se tornaram longas e profundas. A respiração tranquila dele era tão agradável que ela acabou cochilando também. Primeiro volume finalizado.